Silêncio por dentro. A jornada da saúde mental na era do barulho. Há um tipo de silêncio que grita. Ele vive entre os pensamentos acelerados, nas horas em que o corpo está presente, mas a mente parece vagar num redemoinho invisível. Esse silêncio é o que muitos chamam de ansiedade, esgotamento, tristeza profunda, nomes diferentes para uma mesma sensação. O peso de ser humano em um mundo que não para. Falar sobre saúde mental já não é mais tabu, mas também não é simples. Ainda existe o medo de parecer fraco, de não dar conta, de ser o problema. No entanto, o que antes era sussurrado hoje começa a ser dito em voz alta, menos nas redes sociais, nas músicas, nos vídeos de autoajuda, nas conversas entre amigos, e essa revolução silenciosa talvez seja uma das mais importantes do nosso tempo: o cansaço invisível. Vivemos cercados de estímulos. A cada notificação, uma gota de atenção se esvai. A cada comparação com a vida perfeita dos outros, uma centelha de autoestima se apaga. O resultado é um cansaço que não se cura dormindo. O corpo pode estar em repouso, mas a mente continua desperta menos, planejando, lembrando, se cobrando, imaginando 1000 cenários possíveis. É um tipo de insônia emocional, um estado de alerta permanente. Muitos chamam isso de ansiedade, mas é mais do que isso. É o sintoma de uma era em que ser produtivo vale mais do que ser tranquilo, em que estar disponível é confundido com ser importante, em que o descanso é quase um pecado, e o mais assustador é que nos acostumamos com isso. Aprendemos a mascarar o esgotamento com café, humor ou ironia. Aprendemos a rir do próprio caos e a chamar isso de vida adulta. O paradoxo da era conectada: nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão sozinhos. As redes sociais prometiam nos aproximar, mas acabaram criando um tipo novo de solidão. Aquela em que estamos cercados de vozes, mas nenhuma parece realmente ouvir. Vivemos sob uma vitrine onde todos exibem conquistas, viagens, corpos, relacionamentos, e até a própria felicidade se tornou performance. A comparação virou vício, e quando a mente começa a acreditar que está atrasada, o sofrimento se instala em silêncio. A saúde mental, nesse cenário, se torna resistência. É o ato de desligar por um instante, de dizer não, de aceitar que nem sempre é possível acompanhar o ritmo do mundo. Cuidar da mente, hoje, é um ato de rebeldia. O peso do invisível, um dos maiores desafios da saúde mental, é a invisibilidade. Se alguém quebra uma perna, todos veem. Se alguém quebra por dentro, poucos percebem. A dor psicológica não sangra, mas corrói. Ela tira o gosto da comida, o prazer das conquistas, a cor das manhãs. Às vezes, ela se disfarça de cansaço, outras de mau humor. E quando é ignorada, cresce silenciosamente menos, até que o corpo começa a gritar o que a boca não diz. A depressão, por exemplo, é muitas vezes confundida com preguiça ou falta de força de vontade. Mas quem já passou por ela sabe. Trata-se de uma prisão sem grades, onde até levantar da cama é um esforço heróico. Tipo, isso. Falar sobre saúde mental é também ensinar a enxergar o invisível. Reconhecer que o sofrimento emocional é tão real quanto o físico. E que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Um novo papel da vulnerabilidade. Durante muito tempo, ser vulnerável foi sinônimo de fraqueza. Homens eram ensinados a não chorar, mulheres a suportar em silêncio e todos a seguir em frente,
custasse o que custasse. Mas hoje, aos poucos, o discurso muda. Entendemos que ser vulnerável é, na verdade, o primeiro passo para ser autêntico. É admitir que a vida nem sempre cabe em sorrisos de filho. É permitir-se sentir. A vulnerabilidade aproxima. Quando alguém diz, eu também me sinto assim, cria-se um laço invisível entre desconhecidos. A solidão se dissolve um pouco. O fardo se divide. Esse movimento é visível na internet, onde criadores de conteúdo falam abertamente sobre burnout, depressão, crises de ansiedade. O público, por sua vez, se reconhece e percebe que não está só. Falar sobre o que dói é, paradoxalmente, o que cura. O corpo também sente a mente e o corpo não são inimigos. São irmãos siameses. Quando a mente adoece, o corpo tenta avisar dores, palpitações, gastrite, insônia, cansaço constante. É a linguagem do físico, pedindo atenção para o que é emocional. O bem-estar psicológico começa quando entendemos essa conexão. Cuidar do corpo é cuidar da mente e vice-versa. Caminhar, dormir bem, se alimentar com consciência, respirar fundo. Tudo isso parece banal, mas é profundamente terapêutico. Não há fórmula mágica. Às vezes, o autocuidado é simplesmente permitir-se desacelerar. Outras vezes, é buscar ajuda profissional, sem medo de julgamentos. Em todos os casos, é uma escolha por permanecer inteiro. A importância do pedir ajuda momentos em que o peso é grande demais para ser carregado sozinho. E é aí que entra a importância de pedir ajuda menos, seja um amigo, a um terapeuta, a um grupo de apoio. O problema é que nossa cultura ainda valoriza a autossuficiência. Você dá conta, seja forte, pense positivo. Frases ditas com boa intenção, mas que muitas vezes aumentam a culpa de quem sofre. A verdade é que ninguém dá conta o tempo todo. Somos feitos de limites, e reconhecer isso é o primeiro passo para a cura. O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Menos esses profissionais são pontes, eles ajudam a dar nome ao caos, a organizar o emaranhado de pensamentos, a construir novas rotas. Não é fraqueza procurar ajuda, é sabedoria. Cuidar da mente é cuidar do futuro. As gerações mais novas cresceram ouvindo sobre autocuidado, e isso já é um avanço. Mas ainda há muito a fazer. A saúde mental precisa ser vista não como luxo, mas como necessidade básica, tão essencial quanto alimentação ou moradia. Nas escolas, ensinar a lidar com emoções deveria ser tão importante quanto ensinar matemática. Nas empresas, promover o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal deveria ser parte da cultura, não apenas um discurso bonito de fim de ano. A sociedade precisa entender que o preço do adoecimento mental é alto, não só individualmente, mas coletivamente. Pessoas exaustas produzem menos, se relacionam pior, adoecem mais. Cuidar da mente é investir em humanidade. Os pequenos gestos que curam. Nem sempre é preciso grandes mudanças para começar a melhorar. Às vezes basta voltar a respirar conscientemente, caminhar sem pressa, ouvir uma música que acalma, dizer não sem culpa, passar um tempo offline. A cura, muitas vezes, se esconde em pequenos gestos de presença. Tomar café olhando pela janela, escrever sobre o que sente, agradecer
ou que ficou bem. Esses atos simples, repetidos diariamente, constroem um tipo de força silenciosa, menos aquela que não depende de aplausos, mas que nos mantém de pé, e mesmo nos dias ruins, porque eles sempre virão. O importante é lembrar: sentir tristeza não é fracasso, é parte do humano. Nenhum jardim floresce todos os dias. O papel das redes e do conteúdo positivo. Curiosement, o mesmo ambiente que tantas vezes adoece, também pode curar. Canais e criadores que falam sobre autoajuda, psicologia e autoconhecimento ajudam milhões de pessoas a encontrar um pouco de luz. Vídeos sobre ansiedade, depressão, autoestima e propósito de vida são alguns dos mais assistidos no YouTube brasileiro. Isso mostra que há uma fome por sentido, por consolo, por ferramentas para lidar com o caos interior. Mas é importante lembrar: consumir conteúdo de autoajuda não substitui terapia. Esses vídeos são como pequenas lanternas no escuro, iluminam o caminho, mas não o percorrem por nós. Ainda assim, cada palavra, cada insight pode ser o começo de uma transformação. Reaprender a viver, cuidar da saúde mental é, no fundo, um processo de reaprendizado. Reaprender a descansar, reaprender a dizer o que sente, reaprender a não se cobrar tanto, reaprender a aceitar o tempo das coisas. É um retorno à simplicidade, porque, por mais complexas que sejam as teorias psicológicas, o que realmente cura é o afeto, seja vindo de si mesmo ou do outro. Quando acolhemos nossas emoções, paramos de lutar contra o que somos. A raiva, o medo, a tristeza, menos todos têm algo a ensinar. E quanto mais negamos, mais eles batem à porta. O autoconhecimento, então, se torna um aliado da saúde mental. Saber quem somos, o que sentimos e o que precisamos é o alicerce de uma vida mais equilibrada. Conclusão: a coragem de ser real, a saúde mental, é o alicerce invisível de todas as nossas conquistas. Sem ela, o sucesso perde o brilho, o amor perde o sentido, o tempo perde o ritmo. Cuidar da mente é aprender a se escutar, a se respeitar, a se perdoar, é aceitar que não há problema em ser imperfeito, contraditório, vulnerável. Em um mundo que valoriza tanto a performance, talvez o maior ato de coragem seja ser real. Real nas dores, nos dias ruins, nas pausas. Real no silêncio, quando tudo dentro de nós pede descanso. Real o suficiente para dizer: hoje eu não estou bem menos, e tudo bem não estar bem, porque no fim das contas, saúde mental não é ausência de sofrimento, é a capacidade de atravessar o caos e ainda assim escolher seguir um passo de cada vez, um respiro por vez, um novo começo por dia.